Olá, meus amados. Então, vamos lá para a nossa aula de História e Geografia. Então, crianças, assim, há umas 2 semanas passadas, a prof enviou para vocês um texto sobre os pioneiros de Novo Sarandi. Então, nesta aula, de 2 semanas anteriores, a prof havia pedido para vocês realizar a leitura desse texto. Então, aquela aula lá era para vocês fazerem apenas a leitura do texto, com bastante atenção, lendo várias vezes, tentando entender, praticando a leitura de vocês e compreendendo também o texto, tá? E aí, a prof colocou assim para vocês que uma futura aula, na outra semana, nós iríamos estudar e fazer as interpretações desse texto, tá? Então, hoje nós vamos voltar para aquele texto lá. E o texto era, então, o texto dos pioneiros, tá? A prof tinha deixado disponível para vocês lá no cronograma, mas também eu tinha feito a leitura para vocês. Ok? Então, eu vou colocar novamente a leitura do texto para vocês, a leitura que a prof fez, e vocês acompanham mais uma vez a leitura desse texto. Então, aqui, tá? Então, a prof vai colocar a leitura. Então, esse texto, ele tem 5 parágrafos. E nesse que a prof vai disponibilizar hoje, a prof numerou os parágrafos. Por quê? Porque nós vamos precisar depois para responder as questões. Então, aqui nós temos o primeiro parágrafo, o segundo parágrafo, terceiro e o quarto e o quinto parágrafo, tá? Que depois vocês vão precisar voltar nesse texto para fazer novamente a leitura e buscar algumas respostas, tá bom? Então, ouço novamente a leitura do texto para depois nós respondermos as questões, beleza? Os pioneiros. Entre os primeiros moradores do distrito, podem ser citados, em ordem alfabética, os seguintes: Ângelo Baldin, Aurélio Dalloglio, Baldino Toso, Cândido Berté, Delfino Grotto, Edgar Helger, Fredolino Gehlen, João Adolfo Vempa, João Basílio Tártaro, José Milani, Nilo Dalcin, Paulo Vargas, Reinaldo Claus, Ricardo Macari, Severino Tolfo e Teodoro Guilherme Michalski. Talvez os pais de vocês conheçam alguns desses pioneiros, né? Dentre as primeiras pessoas que inicialmente exerceram cargos ou marcaram acontecimentos importantes, destacaram-se em Novo Sarandi. O primeiro celebrante católico, Padre Antônio Patuí. Primeiro pastor evangélico, Pastor Oscar Miller. Primeiro professor, Edgar Helger. Primeiro comerciante, Alberto Nardi. Primeira enfermeira, Senhora Frida Berté, que também foi a primeira parteira. E o primeiro vigário, ou seja, o padre da paróquia, Padre Aloísio Baumeister, que já é falecido, E faleceu no ano de 1967. Estes pioneiros encontraram uma região de densas matas, com enorme variedade de madeiras, tais como ipê, canafístula, cedro, louro e principalmente marfim. E o gigante da mata, a peroba. Infelizmente, para pôr a descoberto o fértil solo, era preciso recorrer ao processo universalmente conhecido
e aceito da destruição da mata, pelos machados e pelo fogo, pondo fim à imensa riqueza vegetal, que levara séculos a se constituir. Lutando diariamente, sem os recursos técnico-mecânicos hoje conhecidos, estes primeiros moradores enfrentaram toda sorte e adversidades e dificuldades. As provisões que necessitavam comprar só eram acessíveis na sede municipal, em Toledo, distante mais de 30 quilômetros, num percurso a ser feito em lombo de burro ou cavalo, ou então a pé mesmo, por picadas quase intransitáveis. Mas a coragem e o empenho desses pioneiros ia vencendo obstáculos após obstáculos. Até que alguns meses depois, Alberto Nardi abria um pequeno armazém de artigos de primeira necessidade, sendo um posto avançado do Empório Toledo. Tudo era difícil. Mudas de ramas de mandioca foram buscar a pé até 10 de maio e 3 bocas. Unidos, porém, pelo mesmo ideal, não esqueciam também das coisas espirituais e começaram a erguer a primeira capela, ajudados pelo padre Antônio Patuí, que também rezou aí a primeira missa. Esse religioso, padre Antônio Patuí, teve um enorme mérito no desenvolvimento do povoado, pois o mesmo incentivava a todos e ele mesmo não refugava em ajudar em serviços braçais, pesados como cavar buracos e colocar pilares de madeira. Enfim, qualquer serviço ele fazia. Muito bem, crianças. Agora a gente já realizou novamente a leitura do texto, então qual vai ser a atividade? Olha só. Agora que você fez a leitura do texto sobre os pioneiros de Novo Sarandi, copie e responda as questões a seguir no seu caderno de História e Geografia, tá? Então vamos lá, pegam o caderno de História e Geografia, pintam uma linha bonita, façam a data e até no meio da linha, assim, vocês podem escrever texto Pioneiros de Novo Sarandi, enfeitar, né? E aí para começar com as questões a seguir, tá bom? Então, façam isso e daí vamos para as questões. E lá eu quero que vocês colocam assim. Crianças, sempre a prof coloca as questões e a prof quer que copie os enunciados. Vocês podem pedir ajuda para alguém da família, tá? Para copiar as perguntas para vocês, para não ficar aquela muita coisa para vocês copiar. Aí vocês só colocam a resposta. Os pais ajudam, né? O irmão, tata aí, quem está ajudando vocês, copiam a pergunta e vocês colocam a resposta. Procuram no texto e colocam a resposta, tá bom? São questões de interpretação. Então, a primeira questão, ó. Como se chamava o primeiro comerciante de Novo Sarandi? Então, vocês vão retornar aqui no texto e vão procurar aonde que diz sobre o primeiro comerciante de Novo Sarandi. Então, você pode ler novamente aqui o primeiro parágrafo e eu vou dar uma dica que essa resposta ela se encontra aqui no segundo parágrafo, tá? Então, leiam novamente esse segundo parágrafo que vocês vão encontrar. Aí coloco aqui o R de resposta e coloca a resposta. Vou novamente frisar sobre a questão de letra maiúscula inicial no começo de pergunta, letra maiúscula inicial no começo de resposta. E aqui você vai colocar o nome do comerciante. Então, também precisa ser com letra maiúscula porque é um nome próprio, é o nome da pessoa,
tá? Atividade 2. Releia o terceiro parágrafo do texto e explique com suas palavras como os pioneiros encontraram essa região. Já está claro que você vai procurar lá no terceiro parágrafo. Então, releia o terceiro parágrafo do texto e explique com suas palavras como os pioneiros encontraram essa região. Terceiro parágrafo, crianças, ó. Então, releiam este terceiro parágrafo, novamente. E aqui tem duas questões, então, que vocês colocarão a resposta. A questão 2 e a questão 3, que eu vou ler agora. Questão 3. Ainda no terceiro parágrafo do texto, você ou sua família conhecem alguma das plantas citadas? Algumas das árvores, algumas das madeiras que foram citadas lá? Quais? Colocam aqui o nome, se conhece. Primeiro respondam sim ou não, né? Quais? Coloca o nome da que vocês conhecem. De repente, se tem aí quem mora no sítio, se tem na casa, se tem plantado aí no pátio de vocês, tá? Atividade 4. Para fazer a compra de mantimentos, de provisões, lá no texto usa provisões, tinham que percorrer mais de 30 quilômetros até Toledo. Como eles realizavam esse percurso? Essa resposta está aqui no quinto parágrafo, então. Vamos precisar reler novamente esse quinto parágrafo aqui, né? E entender, ó, já tem até aqui uma dica aqui em cima, né? Como que eles realizavam, como que eles iam, como eles chegavam até lá para comprar os mantimentos que eles precisavam para chegar, né? Como que eles chegavam, como que eles iam toda essa distância. Aí fica fácil, né? A prof quase dá todas as respostas, certo? Olha só que fácil a nossa aula de História e Geografia dessa semana, tá? Respondam as 3 questões, as 4 questões, tiro uma foto, mandam para a prof corrigir e uma boa semana para vocês, meus anjos. Até mais, tá? Até semana que vem.